O Lucas Buda mentiu descaradamente e ficou feio pra ele, gente. Tudo isso porque a Isabelle acabou desmascarando ele ao vivo, conforme eu já mostrei pra vocês. Só que o que aconteceu depois é que o Buda continuou negando. E aí a situação virou uma fofoca. Que o Buda tá falando que é vítima, mas na verdade ele é culpado. Também vamos ver aqui todos os detalhes da treta entre Raquel e Marcos. O que aconteceu entre os dois ali e como que o Marcos deu uma regada, que provavelmente é por isso que ele tá saindo do programa, né? Bom, a respeito do Buda e da Isabelle, vocês viram muito bem que a Isabelle expôs no ao vivo que o Buda prometeu para ela que não votaria nela, que ela não era uma opção de voto. E que de repente, lá na votação, quando o Buda teve que escolher uma quarta pessoa mais votada pela casa, ele escolheu a Isabelle. Valendo lembrar que o Buda tinha colocado na mira Davi, Fernanda, Denisiane e Isabelle. Mas ele tinha deixado bem claro para Isabelle que ela seria a última opção de voto. Ou seja, quando ele precisou colocar mais uma pessoa no paredão, ele ainda tinha como opção a Denisiane. Para ele ser congruente com o que ele tinha falado, ele teria que colocar a Denisiane. Mas não, ele colocou a Isabelle. E foi esse ponto que a Isabelle tocou. Foi esse ponto que a Isabelle deixou bem claro. E ela diz pro Buda, você falou pra mim isso. E ele nega a todo momento. Ele diz que não foi bem assim. Conversando com o pessoal, ele se justifica do que realmente foi falado pra Isabelle. A promessa que ela falou que eu fiz foi que ela falou, e se sobrar uma pulseira? E eu disse, não vai sobrar só uma pulseira. Foi só isso. Foi só isso mesmo, Buda? A Lady inclusive afirma, mas ela falou que você disse que ela era a última opção de voto. Aí o Buda, eu não falei isso, pode revirar o programa inteiro. Lá dentro da casa, a Isabelle também revoltada com essa situação, em uma conversa que a Lady participa. A Isabelle explica que o Buda não utilizou o termo prometer, mas que ele falou como se estivesse prometendo. Aqui é tudo tão banal, tão raso, que uma palavra tem que ter um prometo ou um juro no meio. Então a Isabelle deixa bem claro que, pô, assim, não precisa falar eu prometo, né? Não precisa ser tudo literal. Você pode falar uma coisa de outra forma. E a vida funciona assim. Eu já vou mostrar pra vocês o que foi dito. A Isabelle ainda continua. Aí quer que eu saia como mentirosa na história toda? Cara, ele falou na minha cara. Ah, mas é porque mudou a dinâmica. Eu vou votar em quem eu coloquei na mira. Cara, mas você deu a mira pra mim e pra Anne. Ah, mas eu prometi pra Anne que não ia votar nela. Cara, mas você prometeu pra mim também, então não fala pras duas. Então a Isabelle, ela deixa muito claro aqui o que aconteceu. A Denisiane foi conversar com o Buda, inclusive ela dá um esporro nele dizendo o seguinte, eu vejo que você guarda muita informação, você chega sem que a pessoa perceba que você está ali. Não estou falando que você escuta as conversas, mas que as pessoas se sentem à vontade de estar com você. Então a Denisiane chamou o Lucas de fofoqueiro, em modo diferente. Aí o Buda explicou para Denisiane que na situação de dizer que protegeria a Isabelle, que não votaria na Isabelle, é mentira. Por quê? O Buda prometeu para Denisiane que também não votaria nela, mas prometeu para Isabelle. O que, no final de tudo, ele prometeu para duas pessoas. Ele tinha que deixar claro para uma dessas pessoas que ela seria a opção de voto, no caso a Isabelle. Mas ele não deixou, ele arregou. E conversando com a Denisiane, ele diz o seguinte, a Isabelle ali, eu nunca falei para ela que eu não ia votar. Aí a Denisiane, ela tá espalhando pela casa. Aí o Lucas, não, nunca falei isso pra ela. A questão é que ela falou, e se sobrar uma pulseira? E eu falei, não, não vai sobrar. Eu nunca prometi pra ela como eu falei pra você. Pra você eu falei, eu não vou te indicar. Enfim, você nunca prometeu, Buda? Vamos ver se isso é verdade. Inclusive lá no quarto gnomo, a Raquel diz, ele falou sim. Eu vi isso, e a Raquel estava do lado. Então a Raquel confirma, e o Michel fica chocado ali, né, com essa informação. E aí, pessoal, o que de fato aconteceu nisso daí? Vamos de VAR, então. O Buda, após ter dado a pulseira da mira pra Isabelle, chega nela e diz o seguinte, você sabe que você não é minha opção de voto, né? Aí a Isabelle pergunta, então por que me deu a pulseira? E o Buda reafirma que ela não é uma opção, que deu a pulseira porque tinha que dar pra alguém. Aí ela questiona, mas e se só sobrar uma pulseira? E ele responde, ah, não tem como sobrar uma pulseira só, no mínimo duas, né? Então aqui ele deixa bem claro que, se sobrassem duas pulseiras, a Isabelle não seria a opção. Primeiro ele diz que a Isabelle não é a opção de voto. Segundo ele fala que, basicamente, se sobrassem duas pulseiras, ele não indicaria a Isabelle.
Porque ele deixa bem claro, ó, você só vai se sobrar uma pulseira, mas não tem como. Se sobra duas, você não vai. Ele dá a entender isso, ele deixa muito claro isso. Tanto é que ali a Isabela entende que ela não vai pro paredão, porque ele deixou muito explícito isso. Então, pessoal, ele mentiu. Tanto é que a Raquel, que estava do lado, entendeu desta mesma forma. Todo mundo entendeu assim. Ficou muito claro o que ele falou. E ele disse, aí sim ele prometeu, se for falar de sentido literal, ele disse, você não é minha opção de voto. De repente, quando ele precisa indicar alguém, em vez de indicar a Denisiane, ele indica a Isabelle. Mentiu e ficou feio. A treta da Raquel com o Marcos, gente, pra quem não viu, foi porque o Marcos basicamente chamou ali a Raquel de samambaia, de planta, no ao vivo, acusou o Michel junto com a Raquel de ter se vendido para Fernanda por conta do VIP que ela deu, de ter se vendido por jujubas. Foi muito bonito o que o Marcos falou, foi muito legal. Só que aí a Raquel ficou brava, né? Ah, quem é você para falar que eu não sou protagonista do jogo? Aí o Marcos, é minha opinião. Só que no final de tudo, gente, o Marcos chora e diz, não era para ter doído em você, isso daí não era para ter sido para você. E aí pede desculpas, pede perdão, se abraça. E aí que tá, por isso que eu falo para vocês, tá aí o motivo do Marcos estar sendo eliminado do programa, porque ele não sustenta o que fala. Se ele sustentasse e dissesse assim, Raquel, você é planta mesmo, para de ficar indignada, porque ela de fato é planta. Então assim, ele deveria sustentar o que ele falou. E, enfim, é realmente uma situação complicada. Tomara que o Marcos aprenda aqui fora a sustentar o que ele fala, né? Tem que sustentar, gente. Se falou, chamou de samambaia, chamou de planta, que sustente. Fala, não, você é planta mesmo. Vamos me dizendo suas opiniões, o que vocês acham a respeito. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até uma próxima e tchau.